E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao Casal Hipnose, mais uma live nossa aí falando sobre equanimidade, sobre transformação. A gente vai falar sobre N aspectos relacionados ao desenvolvimento humano, ao desenvolvimento da capacidade das pessoas. E o tema de hoje é sobre equanimidade, que é o que a gente sempre está batendo na tecla, que é algo que a gente está em constante busca e existem formas da gente otimizar essa busca para profissionais de saúde. Porque eu acho que, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, nada mais congruente do que a gente falar sobre a equanimidade e profissionais da saúde. Como que profissionais da saúde podem não só buscar, você tanto bate na tecla do buscar, mas buscar e alcançar. Buscar e alcançar, exatamente. A equanimidade e principalmente, por exemplo, que nem muita gente pode passar a quarentena em casa, ficar tranquilo, não sair de casa, mas profissionais da saúde estão a quarentena inteira trabalhando e muitos lugares, cada lugar está tendo de uma forma a questão da quarentena, estendendo, outros não, mas os trabalhos se retomaram, então, e muita gente não parou, não só profissional da saúde, no caso, digamos, os profissionais médicos que estão na linha de frente, ou os profissionais, no geral, que estão na linha de frente, né? Uhum. Então, por isso que eu acho que é tão importante a gente falar sobre esse tema. Como atingir a equanimidade, né, na área da saúde. É interessante falar sobre isso porque eu sou da área da saúde. Há 10 anos que eu tô já nesse mundo trabalhando já como médico, né? E eu vejo que o profissional de saúde, sem querer puxar um pouquinho a sardinha pro lado do profissional da saúde, mas é um profissional que ele precisa de equilíbrio emocional e autocontrole por um motivo muito especial que eu acredito que seja o mais importante deles. E não é só uma jornada, às vezes, absurda de trabalho, a pessoa fica horas e horas e horas dentro do hospital, dentro de uma clínica, dentro de uma unidade de saúde. Não é só por isso, tá? Para mim, o detalhe mais importante do profissional de saúde é que ele lida com queixas, reclamações e problemas o dia inteiro. E não é qualquer problema, é problema de saúde. Quando a gente fala de saúde, parece que liga um negócio diferente nas pessoas. E eu acredito que nessa época agora da quarentena, tá muito mais intenso, né? A questão das pessoas mais ansiosas, mais estressadas, mais nervosas, mais intolerantes. Às vezes procuram, digamos, um pronto-socorro. Meu Deus do céu, acabam descontando, às vezes, no profissional de saúde, em qualquer área. Coisas que, digamos, em tempos normais, tudo bem, toleraria aquilo. 5 minutos de espera, tudo bem. Porra, já tô há 5 minutos aqui esperando e nada. E também um medo, às vezes, você, digamos, vai num hospital, vamos supor, você paciente. Além de você tá com toda a questão psicológica já alterada, vem aquele medo. Tô saindo de casa, tô indo num lugar que tem muita probabilidade de talvez eu encontrar pessoas com suspeita. Então já começa a acionar 1 milhão de gatilhos ali em você que a pessoa olha pra você e fala: olá, bom dia, você já sai dando patada. Pois é. Olha só antes da gente continuar, a Ana entrou aqui, Ana Oliveira, que acompanha o trabalho lá do Hipnose 2. Seja bem-vinda, Ana, ao nosso projeto Casal Hipnose aí, tá bom? A sua mãe Silke está por aí também, tudo bom, sogra? Oi, mãe, tudo bem? Deixa eu ver. PH Rossi, seja bem-vindo. É o Pedro. É o Pedro! O Pedro da Merli. Pô, Pedrão, desculpa, cara, realmente não vi escrito Pedro. Mas seja bem-vindo aí, Pedro, tudo bem? Então, beleza. Então, isso que a Marcela falou, eu acho que é muito importante a gente levar em consideração. E para você que está chegando agora e não sabe o que é equanimidade, tá? Equanimidade é você ter autocontrole e equilíbrio emocional em qualquer situação. E se você é da área da saúde, eu acredito que isso é muito importante. Porque tem momentos na rotina do profissional de saúde, não só o médico, enfermeiro, fisioterapeuta, técnico de enfermagem, nutricionista, pessoal da farmácia, pessoas que trabalham dentro do ambiente hospitalar, pessoas que trabalham com atendimento a público, que trabalham em pronto-socorro. Terapia, não só necessariamente no hospital, né? Sim, por exemplo, o psicólogo, que é um profissional de saúde também, o terapeuta, que nós consideramos também um profissional de saúde. Essas pessoas, elas estão vivendo uma carga de problemas
de uma variação de emoções, porque às vezes o terapeuta e até mesmo um profissional de área de saúde, ele esquece que ele precisa cuidar dele. Então, isso é uma coisa Isso que é um negócio muito sempre, complicado, né? sempre bati na tecla, que me marca muito, assim. Eu lembro que em várias palestras, tudo mais, quando a gente faz específico para medicina, mas não só para medicina, mas como profissional de saúde como um todo. Eu acredito muito nisso. Você ajuda tantas pessoas e basicamente a tua rotina é ajudar e se doar para outra pessoa. E a gente acaba esquecendo de olhar para si mesma, acaba esquecendo de se cuidar, de cuidar da nossa mente, do nosso emocional. E ouvindo o problema o dia inteiro, ouvindo coisas, situações que não são. Ninguém procura um terapeuta, um hospital, um ambiente como esse porque, vim contar que eu ganhei na Mega Sena. Pois é. A pessoa, ela tá passando por dificuldades e você acaba... Por mais que você tenha uma blindagem emocional, por mais que você utilize várias técnicas, você acaba absorvendo aquilo. E você se doa tanto pelos outros, tá na hora de se doar um pouco por você, cuidar de você, cuidar da tua cabeça, do teu emocional. Porque se você não estiver bem, como que você vai conseguir ajudar outras pessoas? Sim, você consegue. É necessário a gente saber separar o profissional do pessoal. Mas tem áreas... E eu considero a terapia uma delas, que é muito complicado a gente separar algumas questões. Por exemplo, imagina, você tá tendo síndrome do pânico e aí alguém te procura para tratar a síndrome do pânico. Você pode pegar uma técnica, uma ferramenta X, Y, Z e utilizar, beleza. Mas eu, particularmente, não me sinto confortável em guiar uma pessoa para chegar num determinado destino que eu tenho dificuldade e que eu tô sofrendo. É interessante, até a mesma Ana comentou aqui na live, o profissional de saúde tem muita dificuldade de cuidar da própria saúde. Isso é verdade porque o que eu acredito muito é que o profissional da área da saúde, ele cai meio que numa rotina em que ele vê tragédias, ele vê problemas, mas ele não acredita que isso pode acontecer com ele. Parece que na cabeça, na mente do profissional de saúde, principalmente os que trabalham com situações de emergência, alguma coisa do tipo, parece que cai algum negócio na cabeça dele, cai uma ficha falando assim, olha, vai acontecer com todo mundo, mas fique tranquilo que com você, fique tranquilo. Você não vai ficar doente, você não vai ter infarto, você não vai ter câncer, você não vai ter nada disso. Pode ficar sossegado. Parece que acaba tendo isso, né? Acaba, eu acho que ativando isso, né? Aquele sentimento que acaba acontecendo meio que com tudo, né? Digamos... cuidado pra não ficar mexendo no celular na rua pra não ser assaltado. Tá tranquilo. Comigo isso não acontece. Acontece com todo mundo, comigo não. Né? Então, por exemplo, a Ana falou até mesmo aqui, do emocional nem se fala, e exatamente. O emocional do profissional de saúde, ele acredita que ele tem uma capacidade muito grande de lidar com situações emocionais, porque acontece um evento muito característico no profissional de saúde. Ele se acostuma tanto com as queixas, com os problemas de saúde das outras pessoas, que ele se torna uma pessoa fria. E não é culpa dele, tá? Sim. Isso, o próprio sistema faz com que ele se torne essa pessoa fria. Desde do início da formação, você na formação já acontece. Vai acostumando tanto com isso, até porque se você não pegar essa frieza, que não é uma coisa assim, vou me tornar frio, pronto, agora eu sou uma pessoa fria. Aos pouquinhos você vai, né, adquirindo essa frieza, porque senão imagina, cada situação trágica que você vivencia na tua profissão como profissional de saúde, se você trouxer isso pra casa todo dia, você vai... Eu lembro no início, quando a gente começou a namorar, que às vezes você contava pra mim de, sei lá, alguém que vinha a óbito, eu caía no choro, eu ficava super triste, ou você começava a me contar uma história, eu já ficava desesperada e te interrompia, e aí, a pessoa tá bem, tá tudo bem, mas vai ficar bem, né? Me conta, pelo amor de Deus, tem como fazer alguma coisa por essa pessoa? E imagina, se você não desenvolve essa habilidade pra lidar com isso, você não consegue. A pessoa chega pra você e fala, olha, é o seguinte, tô passando por isso, por aquilo. Você vai dar um abraço nela e vai começar a chorar junto. Sim. Só que eu considero que esta frieza que a situação coloca para as pessoas, ela é meio que uma forma de se defender, só que é uma maneira errada e equivocada na minha percepção. Tá? Por quê?
Porque isso pode ser uma defesa para o profissional de saúde, mas isso pode moldar a personalidade dele, pode transformar ele numa pessoa mais fria em outros aspectos da vida. Isso acontece e é muito frequente com um profissional de saúde. Só que, na minha percepção, é meio que uma casca que se forma, e essa casca, quando ela quebra, tem um profissional ali que precisa de ajuda e não aprendeu a se ajudar. E quanto maior a armadura que a pessoa demonstra, mais frágil ela é por dentro. Isso é verdade. Ó, até mesmo tem alguns comentários aqui, ó. Até mesmo a Ana. Ana, muito obrigado. Você está interagindo pra caramba com a gente aí. Muito obrigado. Somos treinados a não se envolver, a sermos frios desde a formação. Exatamente, complemento o que a Marcela falou, né? E muitas vezes a frieza é externa. Internamente, por muitas vezes, estamos adoecendo emocionalmente. Eu lembro de uma história que foi muito impactante para mim e que eu lembro quando eu compartilhei com a Marcela que ficou um clima muito pesado assim naquele dia. Ai, até já sei qual é a história. Que, nossa, foi algo que mexeu muito comigo e com todos os meus colegas que estavam comigo no plantão aquele dia, desde enfermeiros, técnicos e tudo mais. Foi um moleque... comigo também, imagina. Quando eu contei pra você, né? Sendo que eu nem tava presente, já mexeu comigo, imagina vocês ali, né? Foi uma situação, assim, muito triste em que um moleque de 15 anos de idade, um garoto, jovem de tudo aí, com uma vida inteira pela frente, ele se enforcou nos fundos de casa e quando a família se deu conta que ele se matou, né? Mesmo assim, a família pegou, enfiou ele dentro de um carro e levou para o hospital com a esperança de que, de alguma maneira, ele fosse reanimado, porém ele já chegou completamente sem vida no hospital, nem tinha muito o que fazer. E eu lembro que tudo isso foi uma história tão pesada, Você esqueceu de um detalhe. Quem que foi junto com eles também? Quem que eles levaram junto? Ah, é verdade. A irmãzinha, de 8 anos de idade, estava junto no carro, vendo tudo aquilo acontecendo, né? Então, toda aquela destruição que aconteceu naquela família, ela foi transmitida para todo aquele momento, aquele ambiente de trabalho. E a gente não pode negar uma situação como essa. A gente não pode ser frio ao ponto de, mais uma pessoa que comete suicídio. Cara, era um moleque de 15 anos, com uma vida inteira pela frente, que talvez estava passando por uma situação em que o último recurso dele foi se matar. E foi algo muito triste, eu compartilhei com a Marcela. Eu lembro que as emoções evocadas dentro de mim foram emoções que eu tive muita dificuldade de lidar. E isso que eu já tenho uma formação voltada ao entendimento de como a mente funciona, quais são os hacks, os exercícios, o que a gente pode usar para ter um autocontrole. Só que imagina as pessoas, os profissionais da área de saúde, que são completamente despreparados mentalmente para vivenciar tudo isso. Colocam, às vezes, na frieza ou até mesmo na brutalidade de palavras, de ações, que tem muito profissional da área de saúde que é ríspido. E às vezes isso é uma defesa. É uma defesa. É uma defesa contra situações de grande estresse que a gente vive, né? Então, a gente achou interessante compartilhar esse tema de live para realmente criar esse entendimento no profissional de saúde e deixar claro que a gente está disponível a ajudar profissionais de saúde que buscam um equilíbrio emocional e autocontrole em situações até mesmo como essas. E eu não preciso chegar a esse extremo. Às vezes é uma paciente que briga com você. Às vezes é uma paciente que está com dor, né? E você que é enfermeira ou técnica de enfermagem, chega para medicar essa pessoa e a pessoa briga com você como se você tivesse uma obrigação de resolver o problema daquela mulher como se você fosse uma subalterna, né? Como se você fosse simplesmente uma empregada dela que deveria estar fazendo o que ela pede. Às vezes a gente acaba sentindo isso no momento, só que isso tudo vai se transformando num acúmulo. Então, isso vai acumulando, né? E é que nem a Ana falou, é Ana, né? Isso, a Ana tá com a gente aí. Falou que por fora, né, demonstra essa frieza, mas por dentro isso vai corroendo. E é exatamente isso, eu vejo muito isso acontecendo também no mundo da terapia, né? Porque, por exemplo, você ali, eu acredito que a grande maioria dos profissionais da saúde, para não dizer todos, né,
E eu acabo falando do terapeuta também, que nem a gente falou no início, como profissional da saúde também eu acabo englobando, porque lida com vida, lida com a saúde da pessoa. Então eu coloco nesse contexto, eu tô falando, quando eu falo profissional da saúde, eu tô falando do terapeuta também, né? Não entrando no mérito de área da saúde, faculdade X, faculdade Y, não. Porque você não pode demonstrar no meio de uma, digamos, a pessoa tá ali passando por uma situação muito difícil, você precisa demonstrar essa frieza, entre aspas. A frieza não é sinônimo de falta de empatia, né? Sim. Frieza não significa tratar mal, não significa ser grosso, não significa, digamos que nem você falou, tratar como se fosse só mais um número, só mais uma pessoa, mais um próximo. Não, com empatia, mas sem mostrar aquela fragilidade do que realmente aquela situação tá tocando você, tá machucando você, tá sendo tensa, tá sendo pesado aquilo que tá acontecendo. Aquela situação, por exemplo, numa terapia, quantos casos, às vezes, vem numa regressão, vem um caso de abuso. Só que se nesse momento você fica puto com aquela situação, você demonstra o quanto você sofre junto com a pessoa, você demonstra aquilo, não, você não pode, você precisa manter o equilíbrio emocional, você precisa manter a frieza para continuar conduzindo a terapia, para chegar no resultado final, mas aquilo mexe com você. Caramba, mexe muito. A tua mãe falou um negócio muito legal aqui, ó. Chega uma hora que o copo transborda. Exatamente. Né? Então, isso que a tua mãe falou, obrigado, Silvio, obrigado por compartilhar aí esse entendimento. Realmente, quando o copo transborda, é que a gente identifica nesses profissionais que cuidam de pessoas dependências químicas, dependências de medicamentos, às vezes vícios que podem ser piorados, que podem ser complicados devido a toda essa extrema ação que a pessoa vive dentro do ambiente de trabalho dela, né? Então, uma hora realmente a pessoa explode. E outra, a gente tem dentro do profissional da área da saúde uma taxa de suicídio altíssima. A taxa de suicídio entre médicos, enfermeiros, principalmente enfermeiros e profissionais que trabalham dentro de UTIs, né, é muito alto, né? Então, a gente precisa lembrar que pessoas que trabalham com pessoas que cuidam de pessoas, elas precisam ter um carinho com a saúde física e mental delas a mais do que as outras pessoas. Isso é a minha visão, não é que eu estou puxando a sardinha pro lado da saúde. Mas é que pessoas que trabalham e cuidam de pessoas precisam desse suporte a mais. Porque trabalhar com pessoas não é fácil. Não é fácil. Quando você tem 16 anos de idade, você tem que escolher alguma coisa que você vai fazer na sua vida, por uma imposição familiar, por todo aquele contexto histórico que a gente vive na nossa sociedade, ninguém fala pra gente, quando a gente, por exemplo, vai fazer um vestibular de medicina, por exemplo, que você vai ter que dar a notícia para uma família inteira que às vezes uma criança de 5 anos de idade morreu. Cara, isso aí ninguém prepara você. Na verdade, a vida vai te preparar, você vai ter que experimentar isso. Espero que você não experimente isso, mas talvez em algum momento, trabalhando na área da saúde, talvez você tenha que lidar com isso. Mas é muito complicado você fazer tudo isso sem ter suporte. Eu fico focado mais também na questão do psicólogo e do terapeuta por uma questão muito clara. Você agir de uma forma padronizada, fazer uma cirurgia, fazer uma intervenção, alguma coisa do tipo, para salvar a vida de uma pessoa, às vezes é uma coisa mais mecânica. É uma coisa que você nem para muito para pensar para fazer. Você faz porque precisa ser feito, né? Só que o terapeuta e o psicólogo são pessoas que eles não têm uma ação. Geralmente eles estão... Não tem uma ação mecânica. Eles não têm uma ação mecânica. Eles estão ali, sentados, ouvindo, interpretando, se questionando e às vezes até mesmo se perguntando: caramba, se essa pessoa tem esse problema, por que eu tô reclamando dos meus problemas? Ou então, aquele problema que a pessoa tem, às vezes o psicólogo, o terapeuta, também tá passando por algum outro problema similar. E aí, peraí, deixa eu separar essas duas coisas porque eu preciso fazer o meu trabalho aqui agora. Mas no fundo aquilo vai pegando, né? Pois é. Ó, tem mais gente que entrou. Bruna
Bruna Calda, arquiteta, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Profissionais liberais e empreendedores aí, a gente também tem muita coisa para falar com vocês também, tá bom? E o Fernandão, Fernando Dias tá aí com a gente também. Fernando, nosso grande amigo da hipnose, cara. Seja muito bem-vindo aí ao Casal Hipnose, tá bom? Hoje eu tô aqui na frente. Hoje a Marcela, ela não está nos bastidores, está aqui na frente, tá bom? Não, aqui no Casal Hipnose eu tô pra cá também. Não, mas olha só, a gente decidiu falar sobre equanimidade por um motivo muito especial. Porque a gente vê que as pessoas, elas urgentemente precisam de equilíbrio emocional e autocontrole. A luta que nós, terapeutas, no mundo da hipnose, principalmente, a gente tem, é para realmente encontrar alternativas de resultado para que as pessoas tenham uma vida melhor e saibam lidar com situações extremas. E a gente precisa se respeitar nesse aspecto. Só que nós, terapeutas, a gente também, e até mesmo nós profissionais de saúde, eu falo por mim agora, né? Mas a gente tem a real necessidade de a gente cuidar de nós mesmos. Então, uma pergunta que eu faço para você que é profissional de saúde, você que é terapeuta e está acompanhando a gente agora, é a seguinte reflexão, é um convite para uma reflexão. O que você está fazendo para cuidar da sua saúde física e mental? Porque eu acredito que você está transformando a vida de milhões e milhões de pessoas com as suas ações, com as suas atividades. Você que é enfermeira, você está cuidando das pessoas. Você que é médico, você está ajudando. Você que é da área da saúde, está ajudando. E você que é terapeuta, você realmente está transformando vidas com a terapia. Só que, o que você está fazendo em prol de você? Porque muitas vezes, ainda mais profissionais que conseguem ter uma carga horária, por exemplo, que não é CLT, que você consegue trabalhar enquanto tiver horas no dia, você consegue atender. Você vai atendendo, colocando mais paciente na agenda, fazendo mais plantão, você vai fazendo isso. Então, você tá com problemas pessoais, seus problemas emocionais, o que você faz? Você se entope de trabalho para fugir dos problemas, para não ter que ficar aquele momento em silêncio, em casa ou onde for, você consigo mesmo, encarando teus problemas e resolvendo as tuas questões. Você se sobrecarrega de trabalho, o que piora ainda mais a questão emocional e também a saúde física. Com certeza. E você precisa cuidar de você. Mas realmente, o questionamento que o Flávio fez eu acho muito importante. O que você está fazendo? Você está transformando vidas, muitas, em todos os aspectos. Mas e a tua vida? O que você está fazendo? E até chegar num caso, o caso extremo mesmo, né? Que nem você falou, de muitos profissionais da saúde que acabam... A taxa de suicídio é gigantesca, isso é muito, muito triste mesmo. E é por causa, né, a grande maioria das questões é por causa disso, né? Sobrecarga, o acúmulo, o estresse todo. E a questão também de, às vezes, a pessoa ela tá com toda essa sobrecarga e aí, que nem minha mãe falou, aquela gota d'água que transborda o copo e nesse momento às vezes você joga tudo pro alto, você fala, não quero mais isso, chega, e você joga tudo pro alto e abandona tudo. Olha só, tem alguns comentários aqui, ó. Seja bem-vinda, deve ser Cisa França, seja muito bem-vinda, tá bom? Bem-vinda ao Casal Hipnose aí. E Cupcake Land Audi, adoro vocês, caramba, muito obrigado aí. E eu também adoro cupcake. Então seja muito bem-vinda a todas as lives. Se quiser trazer um cupcake toda vez aí, a gente vai aceitar também, tá bom? Não tem problema não, tá? Então olha só, vou fazer um questionamento. Na verdade, só complementando isso que você falou agora há pouco. Lembra na época da residência que eu trabalhava 60 horas? Nossa, todo dia você voltava pra casa e você falava assim, eu não vou mais fazer residência, eu vou abandonar a residência. Espera aí que ficou escuro aqui, espera só um pouquinho. Que a gente tá com um outro celular acompanhando a live aqui. Vocês estão ouvindo a nossa voz? Ficou escura a tela aí pra vocês também? Ficou escura a tela pra vocês? Responde pra gente aí nos comentários. Tá escura a tela? Eu não enxergo. Aqui tá funcionando normal. Não enxergo. Vamos ver aqui, ó. Cupcake é bom demais, exatamente. Sim, a voz tá ok, mas tá tudo normal? Então beleza. Então tá, deixa eu só reabrir aqui então o nosso...
Beleza, agora tá tudo certo. Foi uma falha aqui, então. Foi uma pequena falha. Vanusa, Kátia Vanusa, seja muito bem-vinda, tá bom? Você entrou agora também aí, legal, seja muito bem-vinda. Então, pessoal, só para complementar aquilo que a gente estava falando, é muito interessante levar em consideração que às vezes a gente tem uma carga de trabalho como profissional de saúde tão grande que a gente não cuida dos nossos pensamentos, tá? E vou dar um hackzinho mental aí para vocês, agora falando um pouquinho sobre hipnose, sobre terapia, tá? A nossa mente tende a criar pensamentos negativos em todas as situações. Mesmo que a situação seja maravilhosa, a gente tem a capacidade de criar pensamentos e ilusões negativas a todo momento, tá? Então, a gente precisa levar em consideração que quanto mais estímulos negativos nós tivermos, maior a probabilidade do nosso cérebro piorar essas situações negativas e representar isso na nossa vida. Exemplo, se você é uma pessoa que fica vendo notícia o dia inteiro, possivelmente você tem uma certa dificuldade para lidar com certas emoções. Não quer dizer que isso é obrigatório, tá? Mas por quê? Porque a partir do momento que você fica interpretando um monte de situação ruim, você acaba projetando, ou melhor, a tua mente, ela acaba projetando essa informação na tua realidade mental. Então, por exemplo, você ouve uma história de um deslizamento de terra onde morreu a família inteira, que é uma notícia trágica. A nossa mente cria uma projeção e faz com que a gente sinta de alguma maneira na nossa mente o que seria se acontecesse na nossa vida. Isso é algo que a gente aprendeu há 15, 20 mil anos atrás, para a gente entender que, se a gente for por esse caminho, o leão vai comer a gente. E eu acho incrível isso, porque tem momentos, por exemplo, que nem esse exemplo que você deu o exemplo de uma situação real mesmo, né? Eu tem dias que eu tô num estado de espírito, às vezes tão na bad, que nem filme de drama eu quero assistir. Um filme, às vezes o Flávio fala assim, vamos assistir tal filme? Eu falo assim, é um filme de chorar? Aí ele fala, é um filme que vai emocionar. Eu falo, não quero, porque eu já tô tão frágil, às vezes, tão vulnerável a alguma coisa, que eu sei que aquilo vai me trazer uma carga, por mais que é um filme, uma ficção, uma história que não é real, aquilo já vai me deixar mais pra baixo ainda. Agora imagina uma notícia real, de situações reais, num momento de fragilidade tão grande que a gente está vivendo, além, né, de situações normais que profissionais de saúde já vivem, essas situações, agora potencializado a enésima potência, né? Imagina se a gente tira sugestões ruins, interpretações ruins da nossa vida, essas coisas não melhoram. Não quer dizer que a gente não precise, ser alienado do mundo, isso não quer dizer isso. Mas a gente precisa treinar a nossa mente a realmente separar as coisas, né? E infelizmente na terapia e na área de saúde, a gente às vezes não sabe separar as coisas. Lembrando, taxa de suicídio, taxa de drogadição, compulsões alimentares, uso de drogas lícitas e ilícitas. A área da saúde, a terapia, ela acaba tendo esses profissionais. E outra, no Instagram, no Facebook, no YouTube, nem tudo são flores, a gente não vê o que acontece de ruim, tá? Por exemplo, eu e a Marcela. E como a Marcela falou, tem momentos que ela não tá legal. Tem momentos que eu também não tô bem. Quantas vezes eu não cheguei de plantão, de trabalho, situações ruins que aconteceram e tudo mais, eu simplesmente desabei. Poxa, mas você sabe hipnose, você sabe uma ferramenta de transformação que você pode ter controle e tudo mais. Sim, só que a gente precisa ter cuidado qual é o nosso limite. A gente precisa valorizar o nosso limite, né? Isso me dá um gancho muito grande para uma coisa que eu mesma passei por isso e que eu acho que, se ainda não passou, a grande maioria dos profissionais que trabalham nessa área da psicologia, da terapia, quando não tão legais, vem um sentimento de, peraí, eu não posso me permitir isso. Eu sei as técnicas, eu sei as ferramentas, eu trabalho com isso. Eu não posso estar assim. Isso não que seja uma coisa que acontece de forma consciente. É uma coisa que simplesmente vem esse sentimento. Pera,
eu trabalho com isso, eu ajudo as pessoas a passarem por isso. E agora eu tô assim, não tá correto isso. Não pode. E aí, de repente, eu me vi num conflito interno tão grande com isso. E não, você pode, não só pode, como é normal, é natural, você é um ser humano. Você não é aquele título, aquela profissão, você não é o terapeuta, por exemplo, você não é o Dr. Flávio, você é o Flávio ser humano. Você é um ser humano que tem os seus altos e baixos, e isso é normal de qualquer pessoa. Só não tem alto e baixo quem já morreu ou quem é robô. Exatamente. Amor, a gente tá lascado. Por quê? Porque olha só, a Cupcake Land aqui falou, ó, durmo todos os dias, eu acredito que com a hipnose do sono, por aqui tá tudo normal. Que bom, espero que seja do áudio da Marcela de sono. Aquele áudio é fantástico da Marcela. Tá? Depois qualquer coisa vocês entram no nosso YouTube aí, a gente pode deixar o link para vocês nos stories, tá? E daí logo depois, abaixo do comentário da Cupcake, entrou uma pessoa chamada P.Doces. Ou seja, estamos lascados, tem Cupcake, agora entrou doce, a gente vai engordar desse jeito, pessoal. Mas podem continuar, a gente gosta de doce também, tá bom? Ó, a Cisa falou o seguinte, ó. Aconteceu comigo esses dias. Filme de suspense, mortes e energia ruim, comecei a passar mal. A nossa mente não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. Quem trabalha no mundo da terapia, conhece hipnose, sabe que isso acontece. Só que muitos de nós a gente não aplica na nossa vida. Por quê? Porque tem vários e vários cursos de terapia, de hipnose, que eles não ensinam a gente como a gente pode se blindar de situações. Na verdade, eu acho que a grande maioria das situações, tanto faculdades da área da saúde, e nisso eu incluo também, por exemplo, me incluo na questão do direito, porque no direito também, claro, só vou fazer um parênteses rapidinho, né? A gente também lida com situações muito pesadas, assim, casos pesadíssimos. Mas ninguém ensina na faculdade como que você faz para se blindar diante de alguém que vira para você e fala, olha, eu fiz XYZ e eu preciso de uma defesa. E você, olha, beleza, todo mundo precisa de uma defesa. Mas, caramba, aquilo mexe com você, só que você não aprende na faculdade como lidar, como se blindar. E na terapia também, por exemplo, no curso de hipnose, tem cursos que te ensinam, a gente sabe que com a auto-hipnose a gente pode e a gente consegue, mas muitas vezes a gente não aprende o caminho específico. Por exemplo, olha, agora eu vou te ensinar, porque você vai passar por uma situação XYZ, nem tudo são flores, você vai passar por situações assim, você vai passar por situações onde você vai ficar muito mal, onde você vai pegar situações muito pesadas, onde você vai ter que dar notícias tristes, pesadas. E aí, o que você vai fazer diante disso para que você não absorva aquela energia para você e para que você não sofra por causa disso? Então, não te ensinam isso. E às vezes nem comentam com você que você vai passar por isso. Com certeza. Olha só, tua mãe respondeu, mandou uma mensagem aqui, ó. Pessoas que veem notícias ruins, como as do momento atual, e não ficam pensando negativo o tempo todo. É real ou a defesa? Na verdade, a mente dela... Mãe, para de ver jornal. Na verdade, Sil, que é o seguinte... A nossa mente, ela tem uma projeção natural que é uma defesa nossa. Existe essa projeção para defender a gente. A gente imagina a situação antes dela acontecer. É uma coisa que funcionou muito bem lá no nosso passado, em que a gente precisava caçar, a gente precisava pescar, a gente precisava se defender de predadores. Funcionava muito bem naquela época. Agora, ela cria muito mais problema do que solução. E outra, essa questão de, mas eu vejo, mas eu não absorvo isso. Isso é uma resposta consciente. Mas será que lá dentro, no subconsciente, não tá mexendo, absorvendo alguma coisa, fazendo com que... Um exemplo simples aqui, ó. Quem tiver em volta, tô falando com a minha mãe, mas quem tiver em volta provavelmente vai se identificar com essa situação também. A situação de, por exemplo, vi a notícia, aí daqui a pouco chega a mensagem, filha, você tá bem? Filha, tá tudo bem aí com vocês? Por quê? Não é simplesmente, claro, é uma preocupação de mãe. Poxa, eu tô numa outra cidade, será que tá tudo bem com eles? Mas isso despertou um gatilho em você de, peraí, eu vi uma coisa no jornal, opa, vou mandar mensagem pra eles pra ver se eles estão bem. Então desperta aquele gatilho de preocupação, de eu tô vendo isso acontecendo no externo. Será que com as pessoas próximas a mim, será que tá tudo certo? Será que tá tudo bem?
Então, eu brinquei aqui, pare de ver jornal. Não, eu repito, né? Não é pra ficar alienado. Você sempre me ensinou, filha, não seja alienada. Mas não precisa ficar vendo 500 jornais por dia o dia inteiro. Pois é, nem tudo é coronavírus, tá? A Cisa falou aqui, ó. O cérebro não separa o real do imaginário, né? Temos que selecionar muito bem o alimento da mente. Com Nossa certeza. Senhora. Obrigado por compartilhar isso, Cisa. É exatamente isso, tá? Eu não canso de repetir isso. Eu acho isso uma das coisas mais fantásticas. Ó, o Fernandão falou aqui, ó. Por isso todo terapeuta precisa de terapia. Com certeza, cara. E eu considero até ainda mais. Eu acredito que o terapeuta, ele tem a capacidade... Isso eu não tô falando do profissional da área da saúde agora, é o profissional clássico, tá? Falando do terapeuta mesmo. Eu acredito que, além de terapia, o terapeuta ele precisa de autoterapia. Ele precisa e tem recurso para isso, para ele ter um autoentendimento, um autoexercício, para ele se blindar de situações e não gerar problemas ruins para ele. Utilizando a auto-hipnose e a terapia também, a outra pessoa utilizando alguma técnica de terapia com ele. Até acho que na faculdade de psicologia, se não me engano, é indicado isso, é aconselhado que os psicólogos também façam tratamento, procurem outros psicólogos para fazer a terapia. A gente precisa esvaziar, né? Mas, por exemplo, eu não me recordo de em muitos cursos a gente ouvir sobre essa questão de, olha, na hipnoterapia você também precisa desse acompanhamento. Eu utilizo muito da auto-hipnose, e mesmo utilizando da auto-hipnose, de repente eu me vejo lá no fundo, meu Deus, Marcela, eu tô muito mal, eu não tô... Eu já joguei pro alto várias vezes. Daqui a pouco, não, Marcela, pera, retoma. Ó, a Ana falou aqui, ó, até eletrocardiograma tem altos e baixos, exatamente, o problema é quando ele fica reto. Isso é um problema. Já passei por isso, olha, Vanusa Kátia falando aqui, ó. Apesar de ser muito positiva, nós seres humanos a gente tem picos e vales emocionais. A Marcela sempre bate nessa tecla. Nós somos formados de picos e vales emocionais. A questão é que quanto mais a gente aproveitar os picos emocionais de uma maneira positiva e quanto mais a gente resolver os vales emocionais para que isso não afete a nossa vida, esse é o nosso objetivo. E quando a gente fala de equanimidade, a gente está falando exatamente disso. E eu iria além na questão do vale, não só para que isso não afete, mas para pegar o máximo de benefício, todo o feedback possível daquele vale. Peraí, por que eu tô nesse vale? O que me levou? O que eu posso tirar de benefício disso? Exato. Olha só quem que entrou agora, o João. O João do... É que eu não enxergo. Ali, ó, o João Felipe. É que a gente... oi, João! É que tem tantos Joãos que eu... A gente tem João, tem meu irmão, tem um monte de João, que é amigo nosso. Saudade, João. E que sabe quem que entrou também? A Keila, esposa do Rodrigo. Tudo bem? Ai, Tudo bom, doutora Keila? Beleza? Seja bem-vinda aí, ó. Passando tudo isso, a gente precisa marcar aquilo que a gente sempre combina de marcar jantar e... Sempre vai adiando, postergando. A gente tem que... a Keila falou esses dias comigo no hospital. A gente tem que jantar com vocês. Pelo amor de Deus, a gente tem que jantar com vocês logo. Ó, e a Cico falou aqui, ó. Meu dentista, né, que é o Rômulo, sempre fala e pede que quando tudo isso passar, ele quer fazer um curso com vocês. Com certeza. A gente, quando fizer o nosso curso, a gente vai avisar o Rômulo com certeza, tá? Então, olha só, pessoal. Eu quero dar um presente para vocês que estão nessa live agora, tá bom? E foi uma técnica que eu aprendi lendo... uma matéria do Adam Neeson, que é um grande amigo nosso, também um grande nome da hipnose, e é um exercício bem simples para a gente descarregar cargas emocionais e pensamentos destrutivos relacionados à sobrecarga de trabalho, tá? E é um exercício muito besta, porém poderosíssimo, tá? O que eu sempre recomendo é o seguinte: se você for fazer um exercício de concentração, de auto-hipnose, meditação e tudo mais, sempre faça sentado. Tá? Não faça em pé, não faça deitado, porque às vezes você acaba dormindo e dormindo você não vai resolver o problema, tá? Você precisa estar focado exatamente na sua mente, tá? E como que é esse exercício? Ele é muito simples. Se você quiser fazer agora, vamos fazer agora, tá bom? Eu vou guiar o processo, tá? Espero que você esteja sentado, confortável, de maneira bem confortável. Vai durar poucos minutos, tá bem? Mas é um exercício bem bacana. Eu quero que você feche os seus olhos agora, comece a respirar profundamente, mantendo os olhos fechados. Vai respirando fundo e soltando o ar. Deixando que simplesmente os pensamentos não tomem conta da sua mente. Deixe que os pensamentos
eles simplesmente vão embora. Se algum pensamento aparecer, deixe que esse pensamento ele venha e vá embora. Não se prenda a nenhum pensamento enquanto você mantém os olhos fechados e respirando profundamente. E nesse momento, eu quero que você imagine uma banheira. Isso mesmo, uma banheira. Pode ser uma banheira que você tenha em casa ou uma banheira que você tenha visto num filme. Imagine essa banheira. Imagine que dentro dessa banheira ela está cheia pela metade de água. Ela tem água e está cheia pela metade. E enquanto você imagina essa banheira pela metade, eu quero que você, olhando mentalmente ou vivenciando a experiência de estar com essa banheira na sua mente ou até mesmo próximo de você, eu quero que você imagine que na sua mente, nesse momento, você começa a acumular todos aqueles pensamentos negativos, aquele estresse, aquela carga emocional negativa, começa a acumular tudo dentro da sua cabeça. Como se você estivesse enchendo um saco preto de lixo. Você vai colocando todos esses pensamentos, essas emoções, esses sentimentos dentro desse saco de lixo. E imagine que esses pensamentos, essas emoções ruins, elas são meio que líquidas. Elas são meio que pastosas. Ela tem um aspecto assim pegajoso, ruim. E elas estão dentro desse saco de lixo. E agora, imaginando que você está ao lado dessa banheira, eu quero que você faça uma imaginação bem simples. Eu quero que você imagine que você tira a tampa da sua cabeça. Isso mesmo. Imagine que você tira simplesmente a tampa da sua cabeça. E quando você tira a tampa da sua cabeça com uma mão, com a outra mão você pega esse saco preto, cheio dessa coisa pegajosa, essa coisa, esse líquido ruim, talvez escurecido, com uma cor que você não gosta. Simplesmente tire esse saco de lixo de dentro da sua cabeça e recoloque a tampa de novo na sua cabeça. Agora você está na sua mão com esse saco de lixo. E agora chegou o momento mais importante do processo. Eu quero que você, nesse momento, despeje todo o conteúdo desse saco de lixo dentro dessa banheira que você imaginou. Despeja tudo ali. Coloca todo aquele líquido, aquela coisa ali que você não quer mais dentro da sua mente, coloque ela dentro dessa banheira. Até mesmo você vai notar que a cor do líquido da banheira vai ficar uma cor horrível. E agora chegou o momento mais importante. Existe uma pequena válvula ao lado dessa banheira. E quando você virar essa válvula, o ralo vai se abrir. E todo esse conteúdo líquido, pegajoso, horrível, ele vai embora. E você vai fazer isso no 3, em 1, 2, 3. Imagine que você simplesmente deixa esse ralo levar todo esse líquido ruim. E imagine que todo esse líquido simplesmente foi embora. Esse líquido foi embora. E agora, com essa banheira totalmente vazia, você pode tampá-la novamente, fechar a válvula que você abriu há pouco e começa a encher de água de novo. Uma água limpa, uma água agradável, uma água gostosa, uma água muito boa. Deixa ali enchendo. E enquanto isso, você se dá conta que a sua mente já não tem mais nenhum pensamento destrutivo, nada de ruim, só coisa boa. Talvez uma leveza, uma sensação de plenitude, bem-estar, calma, paz e tranquilidade. Eu quero que você respire fundo nesse momento e abra os seus olhos. Pode abrir os olhos, dá uma esticada aí, ó. Dá uma repuxada. Exercício legal, né? Exercício de imaginação, um exercício em que a gente ativa a nossa imaginação e que talvez você esteja se sentindo bem nesse momento. Sim. Você precisa de poucos minutos. E você pode fazer isso ao longo de todo o seu dia. Quanto tempo durou? Foram uns 2, 3 minutos aí, nem isso. A gente, quando tá em hipnose, a gente perde a percepção de tempo. Às vezes o tempo pode parecer mais rápido, mais devagar. Olha só o que a Cisa falou agora. Meu nível hoje, já tô ganhando o presente de tê-los conhecido. Parabéns, Cisa. Olha aí, ó, tá o presente. Vamos esperar também a galera do Cupcake aí mandar um cupcake. Vai mandar um cupcake pra você também aí, ó. Que bom, feliz aniversário. E olha só quem entrou. É um prazer enorme também que não só você ganha presente, a gente também ganha presente, porque é o que eu sempre falo, é uma missão muito querer, sabe, compartilhar isso com vocês, poder ajudar, poder realmente transformar.
Então, transformar a tua vida, te ajudar. Então, se tá sendo um presente pra você, eu fico muito feliz, tá sendo um presente pra mim também. Então... Olha só quem entrou na live também, o Júnior. Júnior. Lá do Nordeste. Nossa, que saudade. Júnior, faz muito tempo que a gente não se fala. Fala, Júnior, tudo bem, cara? Tudo beleza? Aí, sabe aquela história que o Flávio conta, que quando ele chegava em casa, me via conversando no Skype, quando o Flávio ainda cético, ainda receoso com a hipnose, o Júnior é um desses que conversava comigo no Skype, que tava ali sempre conversando, na época que o Flávio, completamente cético, nem queria saber de hipnose. Ele falou, sou muito fã desse casal. Pra quem não entrava em transe, né, Marcela? Tamo aí, né? Essa experiência ela é muito boa. Então, assim, o profissional de saúde precisa de exercícios como esse que eu fiz com vocês agora. Exercícios de relaxamento, exercícios de concentração, exercícios de foco, mas principalmente exercícios que você esvazie a quantidade de informações ruins que estão aí dentro. Pensa só, no meio do trabalho, digamos, você começa a sentir aquela carga, aquele peso. Simplesmente você pega, que nem você falou, 2 minutos. 2, 3 minutinhos aí. Você tira 2 minutos e você entra em auto-hipnose e faz um exercício desse. Renovado você volta pro seu trabalho. Ou então à noite você chega esgotado em casa. Você faz um exercício desse antes de dormir. Ou de manhã. O momento que for. É rapidinho. Você não precisa. Não, eu preciso de 1 hora para fazer um exercício. Eu não tenho tempo, não dá tempo disso. Entre um paciente e outro, entre um cliente e outro, a qualquer momento você pode fazer isso. Cuida de você, lembra, você precisa se cuidar. Cuidar do teu físico e cuidar da tua mente. Estamos entendidos? Olha só, o Fernandão falou, a pena não poder continuar, vou atender online agora, abraço querido. Fernandão, muito obrigado por ter aparecido aí. E vai ficar live salva aí 24 horinhas, cara, pode ver depois, dar continuidade aí. Olha, a gente tá muito feliz porque assim, o casal hipnose é algo que eu e a Marcela, a gente sempre teve um planejamento desde que a gente começou a trabalhar com hipnose. E quando a gente montou o casal hipnose para realmente falar sobre desenvolvimento pessoal, sobre utilizar a hipnose para reais transformações, a gente nota cada vez mais que as pessoas precisam de terapia, mas principalmente elas precisam aprender a cuidar delas mesmas. Por isso que a gente bate tanto na tecla da equanimidade, sabe? A gente entendeu como conquistar autocontrole e equilíbrio emocional usando uma ferramenta chamada hipnose. E outra, se a gente conseguiu, qualquer um consegue. Qualquer um consegue. Às vezes as pessoas acham, não, vocês sabem porque vocês conseguem esse resultado, porque vocês estudam hipnose, porque vocês sabem muito de hipnose. Na verdade, o que fez a gente ter resultado foi praticar, sentir, vivenciar, experimentar. Sabe, hipnose é um negócio que vicia, é muito bom. Por quê? Porque a gente entrega para o nosso cérebro, agora nem estou falando da nossa mente, estou falando para o nosso cérebro. A gente entrega a possibilidade dele trabalhar da maneira mais plena e agradável possível. Livre de preocupações ruins, sabe? Livre de problemas ruins, de coisas ruins assim que a gente fica cultivando às vezes ao longo do nosso dia sem precisar. A gente não precisa. E a gente pode trabalhar esses aspectos, sim, né? Toda vez, né? Oi, Renata Babi. Nossa Senhora! Nossa, você lembra? Sim. Ai, que saudade, eu já contei já contei pro Flávio de você, quem é você. Ai, que saudade, meu Deus, desde que eu me conheço por gente, conheço a Rê. Beleza. Ai. Ó, faltam 12 minutos para a live acabar. Que bom ter você aqui, Rê. Seja muito bem-vinda. Ó, eu tô tendo que ver o tempo da live ali, porque a gente tá fazendo alguns testes e a câmera traseira do celular é melhor que a dianteira. Então a gente tá preferindo usar a câmera traseira aí do telefone pra gente poder fazer a transmissão da live, tá? Ó o Júnior aqui, ó. Estão fazendo um excelente trabalho ensinando essas técnicas, principalmente pra galera que tá na linha de frente desse problema. Júnior, nem fala, cara, porque pra você ter uma ideia, os profissionais de saúde hoje, isso eu falo pelo fato de estar dentro de um hospital, trabalhando, até hoje cedo estava no hospital também. As pessoas, elas estão dentro do hospital e elas estão com medo. Eu acho que eu nunca vi as pessoas com tanto medo como elas estão hoje.
Você diz mais os profissionais? Não, os profissionais. Ou Os profissionais de saúde. pacientes também, né? Não, os pacientes também, tá todo mundo com medo, né? Mas o profissional de saúde, grande parte deles está apavorado. Porque tá com medo de encarar o problema, sabe? Porque é um problema em que a história mostra que em grandes epidemias, em grandes problemas de saúde, como a gripe espanhola, tipo, na década de 1918, né? E outras grandes epidemias ao longo de toda a história da humanidade, além dos pacientes que morreram, quem foi pra fita também foram os médicos, os profissionais de saúde. E tem muitos médicos, né, que também estão sendo infectados. Sim, tem. Cara, tem gente morrendo, gente de saúde morrendo por conta desse coronavírus, sabe? E, infelizmente, nem todo hospital ou... eu falo hospital que me foge as outras... todos os ambientes de saúde. Tem paramentação, né, para os profissionais mesmo. Né? Às vezes é só malemar uma máscara... Então... É muito... Fora o suporte psicológico, né? Porque a gente acha muito bonito ver as pessoas falando, olha, se você, profissional de saúde, precisa de um suporte psicológico no combate do coronavírus, tudo mais, essas pessoas não precisam de hoje. Não é só hoje que as pessoas precisam, sabe? Ao longo de muito tempo já as pessoas do mundo da área da saúde, os profissionais de saúde precisam de uma ajuda e um suporte psicológico. Só que de nada adianta a ajuda vir de fora. A real ajuda, ela tem que partir de dentro do profissional. Então, uma dica que eu dou para quem é profissional de saúde e está vendo esse vídeo agora, é que você precisa entender que você vive uma vida que você precisa de ajuda. E que tá tudo bem isso, né? Aquilo que eu comentei antes. Todos nós somos seres humanos. A gente passa por isso, tá tudo bem. Você não precisa ser forte o tempo inteiro. Você não precisa estar ali na frieza, na estabilidade, sendo forte, sendo firme. Não, mas eu preciso aguentar, eu preciso passar por isso, eu preciso passar segurança para as pessoas. Eu não posso mostrar fraqueza, não posso mostrar vulnerabilidade. Sim, você pode. E você tem pessoas que você pode contar. Às vezes simplesmente chegar em casa e contar com o teu marido, com a tua mulher, com o teu filho, com a tua mãe, com o teu pai, com o teu irmão, com alguma pessoa. Só o fato de você colocar pra fora, isso não vai demonstrar fraqueza. E, ai meu Deus, é que pessoa fraca. Então ela não pode ela ou ele, né? Não pode continuar trabalhando na linha de frente ou qualquer profissão que seja, porque é fraco. Não! Eu vejo essa questão de mostrar a vulnerabilidade, mostrar essa fraqueza, como uma pessoa muito mais forte do que fraco. Fraco é aquele que não mostra esse lado, que sempre quer mostrar: tô ótimo, tô bem, nada me abala, nada me atinge, eu sou inatingível, inabalável, super blindado. Não! Pelo contrário, a pessoa forte é aquela que mostra a vulnerabilidade. Então você não precisa guardar tudo pra você. Coloca pra fora. O Júnior falou uma sacada aqui bem interessante, ó. Tem uma tia que é técnica de enfermagem, também tô ajudando ela com essas técnicas. Hoje ela tá trabalhando mais tranquila na medida do possível. Nossa. Cara, olha, parabéns. Fantástico. Parabéns, Júnior. Fantástico. O Júnior é um cara aí que conhece hipnose demais. É um nomezaço da hipnose. O Júnior, nossa senhora, quanto contribuiu e contribui comigo, com todo o aprendizado que eu tenho sempre. Fico muito feliz em ver você ajudando, e ainda mais nesse momento também, né? E que bom que você tá bem também. Nossa, fico tão feliz. Ó, a Cisa falou mais uma coisa aqui, ó. É preciso tratar-se com carinho. A Louise diz que devemos nos tratar com a mesma doçura que trataríamos um filho querido. Forte, não? Pô, com certeza. Exatamente. Sabe? Só que a gente esquece de cuidar da gente. A gente esquece de cuidar da gente. A gente esquece que a nossa mente, o nosso cérebro, ele precisa de cuidado. Uma coisa que eu sempre repito assim e sempre falo é o seguinte: se você na década de 60 estivesse correndo na rua, as pessoas falariam que você é louco. Hoje a gente sabe que a atividade física regular faz bem para a saúde. E também a gente sabe hoje que meditação, técnicas de auto-hipnose, mindfulness, elas ajudam a gente a ter um cérebro mais forte, mais poderoso. E as pessoas estão começando a querer fazer isso agora. Só que a grande maioria não faz. E é o nosso trabalho, a nossa função, nós aqui, eu e a Marcela, a gente preconiza isso. Mas se você que é da área da saúde, além de falar que as pessoas têm que fazer coisas para elas serem mais saudáveis, você precisa praticar isso também.
sabe? É a história do nutricionista acima do peso. Ou do personal gordinho. O personal gordinho. O cara tem que viver aquilo que ele preconiza. Então a gente precisa levar em consideração isso também. Nada contra pessoas gordinhas, não tô falando isso. Mas é a pessoa que fala, né? Ah, eu vou te ajudar a emagrecer. Só que ela tá acima do peso. Aí fica, às vezes, tenho certeza que passa na cabeça de qualquer pessoa aquela incongruência. Peraí, se você consegue, então por que você não aplica na tua vida? Pois é. A Cisa só concluiu aqui que foi a Louise Hay. Nossa, eu gosto muito. Louise Hay é fantástica. Já faz alguns anos que ela faleceu, né? Não lembro. Tá passando tão rápido o tempo que eu me perdi, mas. E já se perdeu aí. Né? Eu sempre gostei de acompanhar muito o trabalho dela também. Então, olha, eu acho que vamos ter que encerrar a live. O tempo tá acabando, né? Já estamos finalmente aí no finzinho. Mas olha, é um tema pra gente fazer outras e outras lives, outros mais conteúdo sobre isso também, porque eu acho que é de extrema importância. Eu acho que é um trabalho muito importante de a gente cuidar de quem tá realmente... Cuidar de quem cuida de pessoas. Exato, cuidar de quem cuida de pessoas, né? E a gente vê muito que, assim, além de terapeutas, né? Eu e a Marcela, e a gente trabalhar com hipnose, a gente também é empreendedor, sabe? A gente quer um Brasil melhor, a gente vê que o Brasil precisa de pessoas com boas ideias, que queiram trabalhar, que não tenham medo de meter a cara para fazer as coisas. E eu sinto que todos nós precisamos de ajuda, de uma autoajuda. Só que de nada adianta a gente se autoajudar sem a gente saber o que tem que ser feito. Então eu acho que é de extrema importância a gente ir aprendendo. E eu e a Marcela, a gente tem o que ensinar. Então eu peço assim de coração que você se inscreva aqui no Casal Hipnose, continue acompanhando o nosso trabalho aqui no Casal Hipnose, dá um curtir aqui, um like aqui no vídeo mesmo, tem um coraçãozinho no cantinho aí da live que você pode dar o teu curtir aí, vamos ficar muito felizes. E sempre que possível, a gente vai sempre colocar informações de grande relevância, dividir tudo que a gente tem de conhecimento desse mundo da equanimidade, que é o que a gente quer que você busque também, que é a que a gente quer que você alcance. Autocontrole e equilíbrio emocional em qualquer situação. Isso é possível. Com hipnose a gente viu que é possível. Então você também consegue. Se a gente conseguiu, você consegue. Nós somos pessoas normais, assim como você. E se você achar que essa live pode contribuir com alguém, para alguém, compartilha ela com essa pessoa. Mas, como eu sempre falo, não manda como um spam. Manda uma mensagem, explica o porquê talvez pode contribuir, ajudar e manda para essa pessoa. E você que está assistindo, volta ela vai ficar gravada por 24 horas, em algum momento ela vai para o nosso canal do YouTube também. Então, acessa, volta, digamos, mas peraí, como que era o exercício mesmo? Vai no momento do exercício, entra de novo vai seguindo o que o Flávio tá falando, ou então ouve, pega o princípio do exercício e aplica conforme é melhor para você. Certo, então, pessoal, muito obrigado, tá bom? Continue acompanhando aqui o Casal Hipnose. Compartilhe essa live com quem vocês acham que vai se beneficiar de toda essa informação. Tem um aviãozinho aqui embaixo. Você clica, você pode mandar para as pessoas no teu Instagram, vai ajudar muito a gente também a popularizar o nosso trabalho aqui do Casal Hipnose, mas principalmente talvez ajude as pessoas. Imagina só esse exercício aí de esvaziar a banheira aí. Imagina só com pessoas que talvez você ache que realmente precisam disso. Então compartilha com essa pessoa esse exercício, vai ser bem legal, a gente vai ficar muito feliz se você fizer isso também. E gratidão por ter acompanhado, por todas as interações, por todo esse carinho também, porque isso motiva a gente cada vez mais a passar mais e mais conteúdo pra você. Tá bom, galera? Então é isso. Uma boa tarde pra vocês. Talvez a gente brote ainda hoje pra fazer mais uma live aqui do Casal Hipnose, tá? Então acompanha aí a nossa rotina, deixa aí o Instagram aí em stand-by aí. Se aparecer Casal Hipnose estão ao vivo, entra e vem interagir, vem conversar com a gente. E sempre fica de olho, porque sempre tem live. Tá bom? Silk, Júnior, Cisa, parabéns, tá? Mais uma vez, pessoal que está acompanhando aí, muito obrigado por ter participado e a gente vai conversando. Tchau, tchau. Tchau, tchau pra vocês. Agora eu vou desligar a live porque tá lá do outro lado da mesa. Enquanto isso, se eu soubesse cantar, eu ficava cantando. Tchau, tchau.